escolaçante pela narração de seus contos, nós do Literablogger vamos contar um conto que se chama Sem Asas, porém, do livro Longe como Meu Querer. Dura aldeia era aquela, em que as mulheres não era permitido comer carnes de aves, não fossem as asas subir-lhes ao pensamento. Dura aldeia era aquela, em que, apesar da proibição, voltando da caça ao final da tarde, sem nada mais ter conseguido abater, o marido entregou à mulher uma ave, para que a depenasse, cozisse e fosse alimento de ambos. E assim a mulher fez, metendo os dedos por entre as penas ainda brilhantes, arrancando-as aos punhados, e entregando a ave ao fogo aquele corpo agora morto, que a fogo e água nunca havia pertencido, mas sim ao ar e à terra. Tivesse olhado para o alto por um minuto, tivesse detido por um instante sua tarefa e levantado o olhar, e teria visto pela janela bandos daquelas mesmas aves migrando rumo ao sul. Mas a mulher só olhava para as coisas quando precisava olhá-las, e não precisando olhar o céu, não ergueu a cabeça. Cozida a carne da ave, regalou-se, engolindo os bocados sem quase mastigar. Firmou os dentes nos ossos, sugou o tutano. O marido não, repugnou-lhe a carne tão escura. Limitou-se a molhar o pão no caldo, maldizendo sua pouca sorte caçador. Passados dias, a mulher nem mais se lembrava de seu raro banquete. Outras carnes assavam e eram ensopados na cozinha daquela casa. Na cozinha, que era quase toda a casa. Mas uma inquietação nova começou a tomá-la. Interrompia seus afazeres de repente, como nunca havia feito. Paradas breves, quase nada. Um suspender do queixo, um vibrar de pestanas. Um alerta. Resposta do corpo a algum chamado que ela sequer ouvia. A agulha ficava parada no ar, a colher suspensa sobre a panela, as mãos metidas na tina. E a cabeça que agora se movia com a delicadeza que só um pescoço mais longo poderia lhe dar, espetava o ar. A mulher olhava, então, para aquilo que não precisava, e olhava como se precisasse. Só por instantes a princípio. Em seguida, um pouco mais. Demorando-se, olhou primeiro adiante de si, e adiante daquilo que tinha diante de si. Por uns tempos, pousando o olhar nos móveis, nos poucos móveis daquela casa, e nos objetos em cima deles. Depois, varando as paredes, olhou para a distância em linha reta. O que via, não dizia. Olhava, sacudia num gesto suave a cabeça e tornava a abaixá-la. A agulha descia, a colher mergulhava na panela, as mãos afundavam na tina. Talvez levada por aquele breve sacudir de cabeça, começou a olhar para os lados. Olhava para o lado esquerdo, demorava-se, imóvel, e súbita voltava-se para o lado direito. Ninguém lhe perguntava o que estava olhando. O único olhar que nela parecia importar para os outros ainda era o antigo, de quando só olhava o que era necessário. E assim um dia aquela mulher para a qual ninguém olhava, olhou o céu, sem que tivesse chovido ou fosse chover, sem que houvesse relâmpagos, sem que sequer houvesse nuvens ou o tempo fosse mudar. Ela olhou o céu. Delicado fazia-se seu pescoço, agora que o movimentava ligeiro, conduzindo a cabeça nas suas percrutações. Era um pescoço pálido, protegido da luz por tantos anos de cabeça baixa, e sobre este pescoço, a cabeça, como que se estendia olhando para cima, com a mesma reta e intensidade com que havia começado, varando paredes. Olhava, pois, para o alto, quando o bando das aves passou sobre a casa rumo ao sul. Há muito as folhas haviam se banhado de cobre. O solo começava a fazer-se duro no frio, e as aves de carne escura seguiam no céu em direção ao sol. De pé, a mulher olhava, e continuou olhando até que as aves empalideceram na distância. O vento batia os longos panos de sua saia, estaldava as asas franjadas de seu chale. Não, ela não voou. E como poderia? Saiu andando, apenas. Escura como a tarde, acompanhando seu próprio olhar, saiu andando para frente, sempre para frente, rumo ao sul. Obrigada.